Oi, bom, bem-vindos, pessoal, às ações de educação em saúde hoje. A educação em saúde ela é definida como um processo educativo e construção de conhecimento em saúde que visa a apropriação temática pela população, consistindo em um conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e o debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar a atenção na saúde de acordo com as suas necessidades. A educação em saúde no Brasil surgiu a partir da necessidade de controlar epidemias de doenças infecciosas que ameaçavam a economia do país no século XX. Nesse período, a população era afetada por doenças como, por exemplo, varíola, febre amarela, tuberculose e sífilis. O chamado modelo campanhista, ele incluía o uso da força e da autoridade, e a gente via ações como, por exemplo, vacina obrigatória, vistoria nas casas, internações forçadas, despejos, uma abordagem muitas vezes considerada preconceituosa. A campanha sanitária contra a febre amarela, por exemplo, foi batizada de Código de Torturas. Naquele momento, a população não era informada sobre os benefícios da vacinação e da higienização adequada, mas sim forçada a acatar ordens de autoridades. Então, em 1904, houve a chamada Revolta da Vacina, que vocês devem ter visto na escola, e foi uma manifestação popular contra a vacina obrigatória para a varíola. Em 1930, começou a criação dos centros de saúde para difundir ainda mais as noções de higiene individual e prevenção de doenças. As ações educativas nesse período ficaram restritas a programas destinados à população de baixa renda. Depois, em 64, com o governo militar, começou um período de repressão e a saúde da população continuou a piorar, tendo um retorno de doenças como, por exemplo, tuberculose, malária, doença de Chagas. Na década de 70, os profissionais da saúde, insatisfeitos com essa situação, começaram experiências de educação em saúde voltadas para a realidade das classes populares. A essas experiências deu-se o nome de Educação Popular em Saúde, baseada no diálogo e em ajudar as classes mais humildes na conquista de autonomia e nos seus direitos. Com a consolidação da reforma sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde em 88, a educação popular em saúde se tornou mais difundida e propiciou o surgimento da chamada educação em saúde dialógica, que é caracterizada pelo diálogo entre o profissional de saúde e a comunidade. Esse modelo tem como características a valorização do saber popular e o estímulo e respeito à autonomia do indivíduo, sendo um modelo que atualmente se enquadra nas demandas do SUS. Atualmente, os cenários de atuação dos profissionais de saúde são diversos e estão sujeitos ao constante desenvolvimento de novas tecnologias. Inclusive, esse ano a gente teve uma mudança muito maior do que se esperava, né, com a pandemia que está acontecendo. Além da inteligência emocional, habilidade de relacionamento, também é necessário que os profissionais estejam aptos a atuar de maneira a garantir a integralidade do cuidado, a sua segurança e a segurança dos pacientes. Então, bem-vindos à roda de conversa sobre educação em saúde hoje. Eu sou a professora Vitória, do curso de farmácia. Eu vou ser mediadora da conversa entre duas profissionais que estão atuando atualmente na área de educação em saúde. A Fabiana Ribeiro é farmacêutica, ela atua como diretora da assistência farmacêutica do município de São Leopoldo, tem especialização em gestão da assistência farmacêutica pela UFSC, MBA em gestão em saúde pela USP e especialização em preceptoria no SUS pelo Sírio-Libanês. A Gabriele Klug é nutricionista, formada pela Unicinos, e é residente pelo programa multiprofissional da Unicinos. Bom, bem-vindas, gurias. Muito obrigada por terem aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. E eu queria pedir para vocês começarem se apresentando um pouco, contando um pouco da trajetória de vocês e também contando um pouquinho como que vocês acabaram atuando, estão atuando na área de educação em saúde. De repente, vamos começar pela Fábio e depois a Gabriele se apresenta, pode ser? Pode. Tudo bom, Vitória? Obrigada pelo convite. Então, eu já atuo no SUS fazem 20 anos. Então, é uma caminhada que a gente falando de educação e saúde, logo que tu me chamou para falar desse tema, eu fiquei pensando, poxa, educação em saúde, e a gente não se dá conta de como isso está dentro da realidade de todas as profissões. Eu, como farmacêutica, trabalhando na farmácia municipal, acho que a gente acaba fazendo educação em saúde a todo instante, a todo paciente que tu atende. Aos 500 pacientes que a gente atende por dia, tu acaba, de uma maneira ou de outra, falando um pouco da educação em saúde. E hoje eu acho que esse tema também está muito em alta, porque as pessoas acham, né, que medicamento é a solução de tudo, né? Frente ao Covid, agora acho que está todo mundo falando muito da questão da medicalização, e de como é importante a gente ter essa questão da educação em saúde, de poder explicar para o paciente da importância, né? Porque, falando no medicamento, é uma das causas, né, que maior tem de hospitalização também, por causa das reações adversas e de intoxicação. Então, assim, é muito importante todo esse conhecimento e toda essa parte da educação, da gente poder orientar sempre bem o paciente, né?
Bom, olá, boa tarde. Eu sou a Gabriele, é um prazer estar aqui, então, agradecendo já o convite das meninas, então. Bom, eu sou a Gabriele, sou, então, residente do programa multiprofissional da Unicinos, sou nutricionista e estou em uma ESF, uma unidade de estratégia de saúde da família, então, atuando neste momento pandêmico, de pandemia. Então, como, né, não falar como ser um profissional da saúde, né, assim, e não falar de educação em saúde, assim, algo que, como a Fábio diz, né, parece que tá tão presente no nosso dia a dia que quando a gente parece que tem que falar, oi, como assim educação em saúde, né? E refletir sobre isso, né, porque é algo que, sim, a gente faz sempre, assim, eu enquanto nutricionista, eu não consigo, né, pensar no meu atendimento, falando de um atendimento individual aqui, né, sem praticar educação em saúde, né? Como o que esse indivíduo, né, carrega, o que ele traz, validar toda a história, né, desse indivíduo, assim, né? Como a gente é fácil chegar um diabético na gente, né? E como um exemplo aqui, né? E sem muitos conhecimentos sobre a sua doença, né? Então, quão importante é, né, a gente pegar e abordar esse paciente já, né, com a pergunta sobre o que ele conhece, né, sobre a doença que o acomete, enfim, a condição que ele se encontra nesse momento, assim, né? O quanto isso pode direcionar, né, a nossa conduta, né, e o nosso atendimento, assim. Isso falando só do âmbito individual, mas sem contar nas ações coletivas, então, que são feitas, né, e que a gente tem que se reinventar, né, e a gente teve que se reinventar, assim, com essas ações coletivas nesse momento de pandemia, assim, é um pouco disso também que eu acho que eu trago para compartilhar com vocês, assim, como que foi, né, a educação em saúde no âmbito coletivo nesse momento de pandemia, então. Obrigada, gurias. E, Gabriele, tu falou que vocês têm ações tanto voltadas para o indivíduo, quanto voltadas para grupos de indivíduos, né? E como funciona, assim, a diferença na hora de planejar uma ação? As ações para indivíduos, elas são mais complexas, elas são planejadas com mais antecedência, o indivíduo é mais no consultório mesmo, ou também tem algum tipo de ação de educação em saúde em que vocês vão até a pessoa e fazem essa educação? Qual é a diferença, assim, quando está trabalhando com uma pessoa, um paciente, ou um grupo de pacientes? Sim. Eu acredito que as ações individuais, assim, elas vêm muito, claro, do teu atendimento. Hoje nós, um atendimento individual dentro de uma estratégia de saúde da família, a gente não tem muito controle do que vai chegar, né? O que o paciente, né? A não ser um prontuário, óbvio, mas o que o paciente vai nos trazer. Então, acho que é bem mais desafiador, assim, né? Porque a gente tem que estar meio que preparado porque o paciente nos traz naquele momento da consulta. Eu já vejo um pouco mais, agora, diferente disso, assim, as ações em conjunto, sim, eu consigo vê-las um pouco mais planejadas, né? Não que as ações individuais não sejam planejadas, né? A gente tem um planejamento, mas não para aquele indivíduo específico, né? A gente planeja ações se o indivíduo chega, se eu tiver questões X, eu posso, né, ter as seguintes abordagens, né? Mas não tão específico, acho que bem específico mesmo, é só na hora que o paciente está ali nos apresenta que a gente, né, começa a puxar, assim, as cartinhas, né, de opções, assim, para aquele paciente. E no âmbito coletivo, sim, o planejamento eu vejo como um planejamento bem maior, assim, a gente hoje possui vários materiais do próprio Ministério da Saúde, assim, que dão cartilhas, né, os próprios cadernos de atenção básica, que nos dão um norte muito bom, assim, para quem está começando, né, a estruturar algum grupo, sala de espera, enfim, ali tem uns esquemas muito interessantes, assim, de como colocar isso em prática. Que legal, Fábio. E tu também tem experiência com grupos lá na farmácia? Bom, a Fábio trabalha na farmácia municipal, né? Então, tu recebe muitos pacientes que vêm com uma queixa mais individual.
Mas tu também recebe grupos, né? Como funciona? Isso. Na verdade, a gente acaba, a farmácia tem essa peculiaridade que é muito mais individual o atendimento. Agora, até com os consultórios farmacêuticos também, a gente acaba atendendo mais o indivíduo. Mas que nem a Gabriele falou, que a farmácia a gente teve uma grande mudança, nós não tínhamos uma estrutura para fazer muitos atendimentos em grupo. Então, assim que a gente inaugurou a farmácia, começou a pandemia. Então, a gente não conseguiu retomar essas atividades, né? Tanto a sala de espera. Então, ficou muito prejudicado. A gente está realmente mais no atendimento do indivíduo na questão da educação e saúde. E, Gabriele, tu trouxe a questão da pandemia, né? E de como vocês tiveram que se reinventar. Vocês duas já trabalhavam com ações de educação e saúde antes, né, da pandemia. E daí agora estão vendo, assim, as mudanças acontecendo e estão tendo que pensar em como agir, como manter essa educação para o paciente dentro de um cenário em que a gente não pode ter contato com muitos pacientes ao mesmo tempo, não pode ficar muito perto. O que vocês diriam, assim, que mudou mais na prática de vocês? O que vocês perceberam que mudou na forma de atuar de vocês por causa disso? Eu acho que para retomar um pouquinho, assim, também, eu acho que uma coisa que é muito importante, assim, acho que quando tu falou de planejamento, né, Vitória, é a gente pensar, assim, que essa educação em saúde, ela também tem que ser de forma humanizada, né, que a gente não pode pensar numa forma hierárquica, né, que a gente pega e induz, né, que o paciente faça alguma coisa, que a gente provoque, né, o paciente de uma maneira mais impositiva, né? Acho que algo muito importante de ser dito, né? Que a gente, na verdade, é um guia do paciente nesse processo, né? E que a gente está ali como facilitador, né? Da conquista da autonomia dele. Então, acho que isso é bem importante, assim, da gente trazer aqui. E sim, nós tivemos que nos reinventar muito quando a gente pensa no coletivo, né? Pensando que nesse momento os grupos estão suspensos, que a gente não pode, né, fazer esse tipo de abordagem. E nós, então, enquanto residentes, nós somos um grupo de residentes, né, que atuamos aqui no município de São Leopoldo, da Unicinos. A gente criou 2 projetos, né, para tentar chegar mais próximo desses usuários, porque num primeiro momento de pandemia, a gente sentiu um distanciamento muito grande dos usuários. A nossa unidade, assim, ficou muito parada, assim, pacientes que antes vinham fazer o seu controle glicêmico, né, todos os dias na unidade, pacientes, então, com doenças crônicas, né, não transmissíveis, eles simplesmente não vieram. Então, a gente começou a se perguntar como estão esses pacientes, né? Tá tudo bem? Enfim, a gente precisa ter mais acesso a eles. Então, a gente, né, provocadas por isso, assim, criamos 2 projetos. Um deles, então, é o SUS Presente, que ele é um meio, na verdade, de comunicação. A gente usou as redes sociais, que é Instagram, Facebook, e a gente também usa o WhatsApp para veicular vídeos, né, que são feitos por nós residentes, por acadêmicos, alguns vídeos de professores, enfim, vários colaboradores, vários profissionais também do próprio município e de outros municípios, então estão produzindo esses conteúdos, né, e são direcionados nessas páginas. No primeiro momento, a gente deu um enfoque um pouquinho maior, assim, à pandemia, né, mas tentando ter um olhar um pouco diferente e sempre priorizando uma linguagem clara, assim, para os usuários, né, pensando que já tem tanta informação, né, circulando por aí, então de que forma tornar isso um pouco mais de fácil entendimento, né, para os usuários. E a gente também sabe que sim, uma parcela da população não tem acesso às redes sociais, né? Então a gente tentou trazer, veicular também esses vídeos pelo WhatsApp, porque nós temos também os agentes comunitários de saúde e nós percebemos que muitos deles têm essa comunicação com os pacientes, né? A gente sabe que o paciente mais idoso, ele tem o WhatsApp, mas ele não está nas redes sociais, assim. Então, a gente também veicula esses vídeos por este meio, assim. Estamos na nossa 2ª semana de publicações, assim. A gente faz mais de um mês, uns 2 meses, já que a gente está no trabalho mais
desenvolvimento do projeto, de fazer as coisas funcionarem, e faz 2 semanas que a gente está, então, nas publicações. Eu até quero, não sei se eu posso compartilhar aqui já a página, para vocês darem uma olhada, então, nas 2 páginas que a gente tem. Essa, então, é a página no Instagram do SUS Presente, essa é a nossa carinha, então, lá. Então, aqui a gente também faz veiculação de algumas coisas que estão nos chamando bastante atenção nesse momento, né? Então, aqui tem os vídeos que nós fizemos, alguns materiais, certo? E a gente também tem a página no Facebook, que a gente nota também que a gente tem muito mais adesão por aqui, acho que pelo público não ser tão jovem, a gente acha que lá no Instagram o pessoal mais jovem é que está conectado, assim, o pessoal ainda com, né, a partir dos 40 anos ou mais, assim, prefere ainda o Facebook. Deixa eu voltar aqui, então. O outro projeto que a gente tem também, que a gente desenvolveu, é o projeto do sabão solidário, que já era uma prática na unidade da Brás, né, aqui em São Leopoldo. Então, que as meninas, elas usavam, era um grupo de mulheres, então, que fazia como geração de renda, né, o sabão caseiro, que é feito com gordura reutilizada, enfim, e soda. Então, por que não trazer isso para a gente conseguir acessar os territórios? Porque nós também não estávamos conseguindo acessar os territórios, né? Porque era um momento que se pedia, né? Que teve ali também os agentes comunitários de saúde não estavam saindo para fazer visitas domiciliares. Isso retomou faz pouco tempo, né? Então, a gente também queria, e esse paciente queria estar lá vendo o que estava acontecendo, se ele estava precisando de alguma coisa, porque ele também não estava acessando a unidade. Então, a gente criou o sabão como uma forma de chegar até ele, fazer uma educação em saúde frente ao coronavírus, essa situação de pandemia, né? Distribuir o sabão, que é um recurso, né? Para ele poder fazer a higienização das mãos, né? Nós conhecermos o território, que a gente também chegou nesse momento de pandemia, não conseguimos fazer isso, e também acolher as demandas que eles traziam, né? E, tipo, enfim, eles têm muita dúvida sobre os processos e os fluxos nesse momento de pandemia, né? Tá tendo atendimento, não tá? Troca de receita, a gente tem muito paciente, né, com medicações de uso contínuo, então, precisando disso. Então, foi incrível, assim, o que a gente conseguiu fazer, assim, a gente vê o resultado, esse é um projeto que a gente já encerrou, né, que é o do sabão, a gente já fez as entregas, enfim, e foi muito gratificante ver o quanto a gente pôde ajudar esses usuários e esclarecer as dúvidas deles, né? Inclusive, a gente fez distribuição das máscaras também, que a Prefeitura de São Leopoldo está fornecendo algumas máscaras, e a gente aproveitou esse momento já para ir distribuir e fazer essa educação também, porque muitos não estavam usando a máscara, inclusive quando a gente foi visitar, assim, a gente via que era um relato já dos agentes comunitários de saúde, aqui não tem pandemia, a pandemia não chegou, porque o pessoal não tá levando a sério. Então, a importância, então, da gente naquele espaço, né, da gente conseguir mais uma vez estar reforçando, né, e quem sabe de uma maneira diferente, né, vamos conseguir mudar a consciência de todos? Não vamos, né, mas a gente sabe que o esforço é válido e que a gente conseguir, a gente já ganhou, né? Então, essa é a importância, né? Não sei se eu posso comentar uma coisa, Vitória, assim, para ver o que é educação, né? Eu assisti esse último videozinho que vocês botaram do projeto, eu assisti, acho que foi hoje, eu não me lembro quando é que foi, e é de saúde mental. E na hora que eu assisti, eu pensei, poxa, que interessante, porque as gurias pensando nesse lado do projeto e nós vendo como farmácia o aumento abusivo dos antidepressivos. Então, acaba sendo uma ferramenta que a gente também pode usar até de dizer no momento que tu vai dar a receita da fluoxetina de um paciente, tu até pode dizer, tu tá assistindo os vídeos que o pessoal tá fazendo, de que isso vai ajudar muito, porque toda essa questão da pandemia a gente notou muito, assim, a questão do aumento do uso dos medicamentos, né, principalmente os antidepressivos.
Então, é muito importante, assim, e foi uma coisa que se pensou, a gente nem se falando junto, né, da saúde mental. Quando eu assisti, assim, eu ainda pensei, poxa, que legal os guris estão fazendo, dá pra gente aproveitar, não só no território de vocês, né, mas abranger o município inteiro, né. Sim, que legal, Fábio. E é bem essa nossa intenção, na verdade, porque quando a gente coloca na rede social, a gente perde a proporção, assim, né? E é essa a ideia, assim. E tu sabe que quando tu traz isso, traz mais sentido ainda, né? Porque qual é a ideia, né? A ideia é veicular os assuntos que estão mais, tipo, gritando nesse momento, assim, né? Conseguir fazer esse link, assim, né? E sim, a gente também no nosso espaço de trabalho, a gente também notou essa demanda muito grande, né? De saúde mental. Então, a gente está tentando também fazer esse elo para fazer sentido para os usuários, né? Para quem está acessando a página, o conteúdo que a gente está colocando lá, né? E a gente também está buscando interação, assim, aos poucos, né? É a segunda semana, a gente está buscando que quem está naquele espaço interaja e traga, né, o que é mais importante, o que acha que está necessitando nesse momento, enfim, né, para que a gente consiga ajudar. E uma coisa que eu achei super interessante, Gabriela, é que quando eu perguntei para ti, né, como vocês se reinventaram, normalmente quando a gente pensa em se reinventar em um momento de isolamento, a gente pensa só em ir para o digital. Vocês foram para o digital e vocês ainda fizeram ações também físicas, além das ações digitais, nesse momento de isolamento. Eu achei super legal, porque vocês encontraram formas de atingir as pessoas durante um momento de pandemia que vocês estavam tendo dificuldade para atingir. Eu não sei se a Fábio quer dividir com a gente também, porque eu sei que a farmácia ali tem a estrutura física da farmácia, né? O que mudou, o que vocês tiveram que fazer diferente desde que começou a pandemia? Na verdade, ela estava falando, eu estava pensando, a gente tem a questão da farmácia móvel, né, Vitória? Que foi uma coisa que a gente lançou no município, não foi por causa da pandemia, mas eu acho que veio muito, muito a calhar, porque o que a gente via, né? Um município como São Leopoldo, na verdade, a gente tem só uma farmácia que é no centro. E a gente, às vezes, não, a gente se dava a noção, poxa, mas aí, às vezes, as pessoas moram tão longe, como é que conseguem vir aqui buscar o seu medicamento? Então, foi toda adaptada uma ambulância para se tornar uma farmácia móvel. E uma vez por semana, uma vez por cada dia da semana, a gente acaba indo numa unidade de saúde diferente. Então, todo o serviço que a gente tem na farmácia, a gente leva nessa farmácia móvel. E até uma história para contar, que nem foi eu não me lembro qual é o lugar que a gente foi numa ação da prefeitura. Então, tava farmácia móvel, e aí vem um senhor com uma receita. E aí as gurias, ele disse, não tô me sentindo muito bem. Não, mas então vamos ver o que era. Era um paciente diabético, né? E a gente foi ver a receita dele de insulina. Aí a farmacêutica ainda perguntou, deixa eu ver a tua medicação. E ele trouxe um frasquinho de Pratrópio, que é uma medicação para nebulização, Atrovente. E aí a gente disse, não, mas não é essa medicação que o senhor tem que usar. Não, mas foi essa que me venderam na farmácia que eu comprei. Então, ele estava tirando com a seringa aquela medicação e botando um frasquinho de insulina para se aplicar. Então, assim, aquilo ali marcou tanto, porque aquelas histórias que tu conta, diz, não, isso não acontece. E foi assim, bem agora na época da pandemia, porque, claro, os pacientes têm todo esse medo de sair, ele não procurou nenhuma orientação. Então, ainda bem que a gente tinha na hora o médico, conseguiu ver ele, que ele estava se recuperando, a gente explicou, mostrou o que é um frasquinho de insulina. Então, assim, eu acho que a farmácia móvel foi uma coisa que não foi por causa da pandemia, mas que no fim a gente está usando muito hoje para poder levar, né, assistência farmacêutica a toda a população do município, né? Sim, super legal. Eu acho bem interessante essa história porque mostra uma coisa que a gente sempre tem que lembrar como profissional, que não é porque a gente sabe que o paciente sabe, o paciente não tem obrigação de chegar sabendo o que a gente passou a faculdade inteira tentando aprender. Uhum. Eu não sei se tem mais alguma história que vocês gostariam de dividir que mostre, assim, para o pessoal que está assistindo conseguir visualizar como é a aplicação das ações de saúde, que tipo de situação que vocês já encontraram, ou que tipo de situação em que vocês não esperavam encontrar e acabaram descobrindo que o paciente precisava de uma educação sobre um determinado assunto, como foi o caso que tu trouxe agora, Fábio. Vocês têm mais alguma história que vocês gostariam de dividir? História sempre tem bastante. Eu acho que tem uma outra coisa também, a questão da farmácia viva, né, Vitória, que é o contrário
não é que é o contrário, mas a questão da educação que a gente acaba recebendo do paciente, né? Que é um projeto que a gente também estava começando a implementar junto com a Unicinos e que no fim, por causa da pandemia, a gente que parou, agora que está sendo retomado. Mas é toda a questão da fitoterapia no SUS. Então, quando a gente começou a falar para os pacientes, a gente está montando o projeto da farmácia viva, a gente vai plantar aqui, depois vai fazer toda a secagem para poder fazer o produto. O que a gente teve de retorno dos pacientes explicando para nós, mas tal planta, a espinheira santa é para isso, tu pode usar isso. Então, foi muito interessante, que era uma realidade que eu não trabalho muito. Então, dos pacientes virem me explicar, e eu acabei aprendendo muito, eu tive educação desse outro lado. Então, acho que isso também a gente tem que ter esse vai e vem com o paciente que tu acaba aprendendo, né? Eu acho que, assim, até para ilustrar junto com a questão da nutrição, teve um caso de uma paciente de uma unidade de saúde que quem acabou trazendo foi a residente de nutrição que estava fazendo, que ela visitava essa paciente e ela era cega, ela sofreu abuso, o marido bateu nela, aquela história, e ela não enxergava nada. E quando a residente foi na casa dela de nutrição fazer todo o encaminhamento, ela viu que ela não conseguia tomar o medicamento, porque o companheiro dela que dava o medicamento tinha abusado dela novamente. Então, ela acabou ficando sozinha em casa. E aquilo chamou muita atenção. Então, eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que um outro profissional trouxe uma demanda dessas, mesmo sendo da farmácia, mas que ela teve esse olhar da educação e saúde, né, voltada para o medicamento. Então, ela levou para nós, a gente conversou junto com os estagiários, e foi bem legal, porque tem um senhor que trabalha com nós, ele faz o trabalho administrativo. Então, nós discutindo como é que nós ia ajudar essa paciente. Vamos fazer em braille. Não, mas ela não entende. Ele disse, posso dar uma sugestão? Nós, não, claro, pode falar. Ele disse, não, eu posso construir uma caixinha e vocês vão montando, de repente, com botões que ela vai fazendo. Então, tipo, uma pessoa que nem tá no meio, ele montou uma caixa toda de MDF que ficou lindíssima, sabe? E aí as meninas estagiárias foram fazendo de uma forma que ela conseguisse identificar e poder continuar usando os medicamentos. Então, acho que são histórias de educação que tu engloba várias profissões e vários saberes que a gente nem se dá conta, né? Essa história da caixinha, Fábio, a gente usa muito caixinha para medicação, assim. Sim, mas isso é o olhar sensível, né, gente, de quem tá ali, né? Então, a gente teve um paciente também que ele saiu assim, a residente tinha perdido a esposa, enfim, um contexto bem tumultuado, assim, daí o médico trocou todas as medicações e tal dele, e só que eu senti ele muito confuso. Naquele momento a gente fez uma consulta em conjunto, porque ele era diabético, então estava bem descompensado, enfim. E eu vi que ele estava muito confuso, então eu disse, vamos marcar marquei com a gente dele uma visita e tal, para a gente ver como é que tava as coisas. E daí ela disse assim, daí eu trocando com ela disse, mas ele não sabe ler. Ela disse assim para mim, né? E eu disse, então, ele vai se confundir inteiro com aquelas receitas, porque ele levou um monte de receita para casa. Ele não sabe ler e vai ganhar um monte de medicação nova. Medicação que ele tem em casa, ele não vai usar mais. A gente precisa organizar isso para ele, ajudar ele a organizar. Então, e acho que também isso é importante, né? Não é organizar para ele, é ajudar ele a organizar, assim, porque ele precisa fazer parte desse processo, né? Então, a gente dividiu uma caixinha, eu lembro, e a gente fez uns recortes de sol e de lua, que eram os horários, assim, bem ilustrativo, assim, e a gente levou para casa dele, e a gente, junto, assim, com ele, montou toda a caixa, assim, e conseguiu ver os horários, né? Tipo, tu lembra qual horário que tu tem que tomar esse e tal? E junto com ele a gente conseguiu construir e montar aquela caixinha, assim, porque ele tinha muito problema de esquecer as medicações. Ele não tomava, né, muitas delas. Então, o quanto envolver ele, né, o usuário, enfim, o paciente nesse processo faz sentido, né? Mais uma vez, assim, para ele, né? Essa dessa paciente foi muito difícil, porque ela não sabia, ela era cega, ela não sabia ler e não tinha como. Então, realmente, essa da construção, a gente teve que como é que ela ia saber que 2 botãozinhos era o captopril dela?
como é que tu ia fazer a tela? Então, a gente teve que trabalhar bastante, foi bem multidisciplinar, assim, e eu aprendi muito, porque são situações que tu acha que, poxa, eu já sou 20 anos formada, né? E que tu acha assim, não vai ter nada. E que te traz, assim, que tu tem que aprender e tu tem que fazer uma educação junto com o paciente. Tu não constrói isso sozinho, né? Que nada que é impositivo funciona, a gente sabe disso. É muito difícil, né? E o quanto que é bem isso mesmo. Eu vejo muito, recebo muito pacientes, assim, com muitos mitos, assim, envolvendo, enfim, os alimentos, enfim, o que pode, o que não pode comer, porque eu vi o vizinho, e chás, né, enfim. Uhum. E o quanto é importante a construção de vínculo também, né? Porque se a gente for parar para pensar, muitos usuários, eles não conseguem nem se abrir, né, com a gente, assim, ter essa troca. Então, precisam, às vezes, mais de um encontro para que tu consiga, né, vincular com ele, para que ele te traga essas questões, né? E tu consiga, enfim, né, esclarecer para eles, assim, e fazer essa educação, assim, né, em saúde. Então, o quanto o vínculo faz parte disso, né? É que nem eu digo para eles, é muito fácil eu chegar para vocês aqui e dizer, vocês têm isso e isso para fazer, mas eu não ajudar vocês a construir o processo, o caminho, né? Porque tem que fazer sentido para eles. Então, eles precisam de mim não só para dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, mas sim para passar pelo processo, né? E como é importante, né, Gabriela, a gente vê essa construção deles vendo, a gente também está com os consultórios farmacêuticos, está dando toda essa questão da orientação, e principalmente para o paciente diabético, que é uma pandemia hoje, e que acabam sendo um pouco esquecidos. Sabe, até que acho que foi numa reunião, uma enfermeira falou para mim que é muito engraçado, por exemplo, se chega um paciente hoje na unidade, está com suspeita de Covid, né? Meu Deus, vai todo mundo atrás, todo mundo atenção. Se é a Fabiana que chegou lá, que tá com a glicemia dela em 300 e pouco, tipo, é mais um diabético. Às vezes acaba deixando, né? Não é que tu esquece, mas tu tem que ter esse olhar para esse paciente também. Então, aquilo que ela falou me chamou muita atenção. E quando a gente faz as consultas, a gente foca muito na questão da insulina, né? Do preconceito que as pessoas têm de tomar medicação. Então, de tu construir com elas, não é porque tu tá usando insulina que tu vai morrer, ou que vai, né? Tem todas essas histórias. Então, esse vínculo, assim, te dá um ganho que a gente não tem ideia, assim, que tu muda na saúde da pessoa, né? É muito gratificante, é muito bom, né? E também, assim, o quanto que a educação em saúde, ela é algo que a gente precisa sempre estar fazendo, né? A importância disso, porque tem coisas que precisam ser ditas muitas e muitas vezes de maneiras diferentes, né? Mostradas, enfim, de maneiras diferentes. Porque a gente faz a educação em saúde para o paciente que ter autonomia do seu cuidado, né? Então, ele que escolhe, né? Aí vem mais uma vez a gente não ser impositivo, né? A gente vai mostrar os caminhos para ele, a gente vai auxiliar. Mas no final das contas, ele é quem decide, né? E muitas vezes a decisão do paciente acaba frustrando, né, o profissional. Porque não é a decisão que o profissional esperava que ele tomasse, enfim, né? Mas daí acho que, né, é o nosso motivo maior para continuar, né? Então, continuar a procurar outros meios, outros formatos, né, de conseguir chegar nesse paciente, né? E como é importante, eu vejo muita questão, assim, é claro, do medicamento, né? Do paciente saber para que ele está tomando aquilo. Porque a gente não tem ideia do que as pessoas tomam e não tem a menor noção do que é. Então, tu tem que saber que se tu toma uma insulina, essa serve para baixar mais rápido a glicemia, essa não serve, ou o que é o da pressão, o que não é, porque ao mesmo tempo a gente acaba vendo na farmácia se o paciente vai buscar, por exemplo, a furosemida, né? Aí ele pergunta, mas para que é esse? A gente diz, esse aqui vai fazer o senhor fazer mais xixi. Não, então esse eu não quero. Mas é porque ele não sabe que aquilo ali vai auxiliar no tratamento da pressão dele. Então, isso é um trabalho que agora a gente está tentando fazer, explicar melhor. Não, mas isso é para isso.
Então, dele ter, assim, o entendimento, dele entender o que ele está tomando. Porque senão fica uma coisa, tu tem que usar isso e pronto, como foi as vacinas, né? Tem que aplicar e deu. E não, tu tem que educar para ele ter esse conhecimento que ele está tomando, aquele medicamento para isso, vai melhorar isso, a longo prazo vai evitar que me aconteça isso. Então, acho que é bem importante mesmo. Sim, eu tô tomando o diurético, mas eu nem sei para que é, né? O diurético, então não faz sentido para mim tomar o diurético. Né? O quanto é importante, assim, isso, porque os pacientes chegam muitas vezes, eles não têm um entendimento completo do que são aquelas medicações, para que serve aquilo ali, né? Que nem, acho que mais uma vez, acho que a gente tem muito, assim, acho que a gente fala deles, dos diabéticos, das pessoas que possuem diabetes, porque acho que são, né, um número que chega para nós, assim, muito alto, enfim, né? E o quanto eles por vezes, não quer dizer que eles não saibam no momento que a gente pergunta, né, sobre o diabetes, porque o que tu sabe, né, sobre o diabetes? Muitos, não sabem muito bem explicar o que é, não que eles nunca foram informados, não é, mas é que talvez no momento eles não estavam preparados para ouvir aquelas informações, né? Acho que a gente tem tudo isso também, né? Então, mais uma vez, o quanto é importante, né, a gente ficar reforçando essas coisas, né? Porque uma hora a gente consegue, assim, né? Esse aqui é o importante. Gurias, eu gostei muito que vocês duas destacaram muito essa questão da autonomia do paciente, né? A gente não está dizendo para o paciente o que ele tem que fazer, a gente está ajudando ele a fazer o que ele quer fazer e ele que decide sobre o próprio corpo e sobre a própria saúde, né? Uma outra questão muito importante, até vocês contando me lembrou de uma história, uma outra questão muito importante é a gente entender qual é o problema do paciente, não só visualizar ele de uma forma individual, porque ele vai ter problemas que só ele vai ter, ou limitações de horário, de tempo. Por exemplo, estou lembrando agora de um caso de um paciente que não estava tomando o diurético porque ele era guarda noturno, ou seja, ele passava a madrugada acordado, e o diurético tinha sido prescrito num horário para quem dorme à noite e fica acordado durante o dia. Então, nesse caso, a pessoa que prescreveu deveria ter descoberto ou conversado com esse paciente o suficiente para entender que ele, na verdade, tinha os horários invertidos, portanto, o diurético dele também tinha que ter o horário invertido. Então, tem essa questão de ver o paciente de uma forma individual e também tem a questão de entender qual é realmente a dificuldade desse paciente, o quanto ele realmente já sabe, o quanto ele não sabe, essa coisa de não presumir que o paciente já chegou sabendo só porque ele não falou que não sabe, porque ele não tem obrigação, né? Como a gente falou lá no começo, como vocês destacaram, ele não tem obrigação de saber, ele não é formado em farmácia, ele não é formado em nutrição, então ele quer esse profissional, ele precisa desse profissional justamente para aprender mais. E como vocês fazem, assim, quais são as estratégias que vocês usam para entender o paciente de uma forma individual, entender quanto que ele entende sobre aquilo, o que ele precisa saber, o que ele precisa receber de educação em saúde, e também quais são as necessidades individuais dele nesse medicamento, nesse tratamento, ou até como nutricionista, como farmacêutica. Quais são as estratégias, assim, o que vocês fazem para conseguir ter esse cuidado mais individual do paciente? Posso falar primeiro? Eu acho que, assim, isso eu acho que é muito particular no momento que tu consegue ver, né, Vitória? Mas, assim, eu tô te falando, assim, ali no balcão da farmácia, né? Uma coisa que a gente vê muito é a questão, de novo, do diabético, porque a gente fornece as fitas de glicemia para o paciente fazer a monitorização. Então, assim, inúmeras vezes eles vão lá e dizem, não tá funcionando o aparelhinho. Aí diz, não, então só um pouquinho, vamos ver como é que tu está usando. Então, o que a gente acaba fazendo? Pedindo para ele mostrar como ele está, que seria muito fácil para nós. Não, deixa daqui que eu te mostro, é assim que funciona, né? Não, então faz um teste agora, vamos ver como é que tu está fazendo. Muitos não querem fazer porque sabem que a glicose está alta e acham que a gente vai xingar, né? Então, a gente já diz, né? Não, eu não quero ver quanto vai dar a tua glicemia. Claro que a gente acaba falando, eu só quero entender. E ali tu vê. Porque como o nosso aparelho ele é por capilaridade, né? Não adianta tu botar a gotinha em cima do dedo. Ele não lê. E aí ali tu consegue ver, e são detalhes, né? Que na hora que eles estão fazendo, quando ele põe a gota de sangue, diz, não, vamos ver de novo, e aí a gente consegue dar toda a educação de como fazer a monitorização, de explicar que ele não pode furar o dedo em cima. Ou ali a gente consegue ver que ele usa a própria agulha, que ele se aplica em insulina, ele usa para furar o dedo. Então, também a gente dá toda a questão, né, que uma coisa, né, não é que tem o correto para te fazer. Então, eu acho que é muito no momento que tu consegue ver e ter, assim,
Isso é aí até uma característica, acho que o profissional tem que ter, dele sentir que aquele ali é o momento que ele pode intervir, né? E a forma que ele vai poder fazer. Porque se tu perder aquele momento, eu acho que tu perde tudo, né? Todo vínculo que tu constrói, tu acaba perdendo, né? Eu acho que o quanto é importante, né, a escuta, né? A gente estar preparado para fazer uma escuta qualificada desse usuário que chega até a gente, né? Acho que essa escuta faz toda a diferença, né? Eu também gosto muito de fazer a mesma pergunta de maneiras diferentes, assim, para mim ver o que vem de furo, assim, de furo eu digo que eu posso pegar para mim e conseguir trazer, né, sanar, enfim, aquilo para o paciente, assim. Eu também gosto muito de trabalhar com material de apoio, assim, eu sou muito didata, acho que já fui professora, então trago isso comigo. Acho que isso é bem importante, assim, né? Porque a gente tem que pensar que a nossa população é muito diversa, que nós temos, por vezes, pessoas que têm algum déficit cognitivo, né? Então, que vão ter um entendimento um pouco mais, né? Enfim, diferente, limitado. A gente tem pessoas que não conseguem ler, então a gente precisa, né? Não só ali, tipo, né? A prescrição, aquela coisa, né? Tipo, precisa trazer outros materiais, né, para esse momento. Acho que isso é bem importante. Eu tenho muitas ferramentas também que eu gosto de, enfim, dar para os pacientes, né, nesse momento, assim. Por vezes, por mais que a gente diga para ele, né, que não é um momento de julgamentos, né, que é para ele dizer o que ele, enfim, acha que sabe, que não tem certo, que não tem errado, por vezes a pessoa não se sente, né, à vontade, confortável, não acha que aquele é um ambiente seguro para falar, né, com o tempo criando vínculo, a gente se obtém isso, mas não num primeiro momento, às vezes. Então, eu gosto muito de dar os materiais, assim, para eles poderem levarem, né? Então, eu faço diário alimentar, porque eu acho que é uma ferramenta muito boa, né? Peço para eles tirarem foto, aqueles que eu vejo que têm acesso ao telefone, assim, tipo, né, sei lá, falando muito, muito específico, assim, de nutrição, né? Tento também pegar, assim, como eu estou numa SF, eu tenho os agentes comunitários, então, que conhecem a população, né? Então, eu consigo também pegar um pouco deles para me dizer como são os usuários, o que eles conhecem daqueles usuários, para que também eu consiga já ir preparada, né? Ou numa próxima, enfim, encontro, estar mais preparada para aquele usuário ter uma abordagem, né? Mais individual para ele, né? Com a história no contexto de vida dele. Enfim. Bom, se esse paciente já tem alguma dificuldade intelectual, ou daqui a pouco ele, por exemplo, é deficiente visual, eu já vou conseguir que a gente me diga isso antes, né? Então, eu já posso ir preparada e aquele momento, então, seja mais rico para ele, né? E eu acho que são essas, assim, as estratégias que eu mais costumo fazer, assim. Eu acho que trazer, assim, de novo, assim, as perguntas em momentos diferentes também faz muito sentido. E muitas vezes o paciente até fala, né, o que ele tem, assim, de conhecimento sobre o que tu perguntou, por exemplo. Mas às vezes ele não tem, assim, alguém falou, ele tá falando aquilo para ti porque ele tá transmitindo só. E às vezes ele não compreendeu. Então a importância de trazer isso, assim, tipo, como uma outra forma, né, de uma forma mais ilustrativa, enfim, com material de apoio. Eu, na minha unidade, a gente também tem acesso, assim, então, à internet, né? Então, a gente consegue também, por diversas vezes, assim, eu já usei esse meio, assim, para ajudar eles, né? Ai, pão, né? Ai, vamos pegar, então, a embalagem lá e vamos ver o pão que tu tá me perguntando, o que tu tá me perguntando. Então, a gente já consegue ver isso ali naquele momento, né? Mas, e usando da tecnologia que a gente tem, né? Que lá a gente consegue, na unidade que eu estou. E eu acho que isso que a Gabriele falou, o visual é muito importante, né? Ali na farmácia a gente tem umas etiquetinhas também da luazinha, do solzinho, e às vezes, na correria, às vezes, porque, né, devido ao movimento, a gente vê que o paciente tem dificuldade, não que a gente vá no consultório, mas na próprio balcão a gente acaba colando na caixinha, naquele sol.
E como aquilo às vezes parece, tu sente que a pessoa tem um alívio, porque também tem toda a questão de como a gente é um profissional de saúde, né? A questão do jaleco, eu sei mais, né? Eles têm esse medo também de perguntar às vezes. Tá, mas eu não entendi que hora eu tenho que tomar esse remédio. Eu não sei que hora eu tenho que tomar esse medicamento. Mas se tu colar ali a figurinha do sol, quando ele chegar em casa, ele vai lembrar. Principalmente se for um idoso, que é mais fácil. Então, são coisas simples, né? Mas que como ajuda depois no entendimento dessa pessoa para fazer a terapêutica dele, né? E, gurias, vocês duas falaram muito dessa questão de perguntar para o paciente, de ouvir também, e a Fábio falou da questão de também ter a sensibilidade de ver em que momento ali que tu encontrou o que o paciente está precisando de uma explicação a mais, assim, de trazer, de fazer perguntas mais de uma vez, de jeitos diferentes, para tentar encontrar. E até acho que antes vocês chegaram a falar também da questão de perguntar o que ele sabe, né? Me conta o que tu sabe, ou me conta como tu faz esse exame. E daí eu queria perguntar para vocês, assim, na opinião de vocês, para quem está assistindo e está pensando em, de repente, seguir na área da saúde, e eu acho que a gente pode dizer que não tem como atuar na área da saúde sem atuar com educação em saúde, né? Porque não importa a área em que vocês estão, tô vendo aqui elas concordando, não importa a área em que vocês estão, vocês vão ter um paciente, vocês vão atuar com educação em saúde, nem que seja para explicar alguma coisa para ele, vocês vão atuar com educação em saúde, né? Então, quais características, na opinião de vocês, tanto técnicas quanto características da pessoa mesmo, seriam desejáveis para uma pessoa que tem interesse em atuar nessa área de educação e saúde? Além de, por exemplo, como vocês já citaram, ter paciência, saber escutar, o que mais vocês acrescentariam nessa lista de características desejáveis? Eu acho que a empatia, né, de tu te colocar como outro paciente está se sentindo, assim, eu falo mais ainda no diabético, porque eu sou diabética, né, gurias? Então, assim, é muito difícil, é muito fácil eu dizer, tu tem que aplicar insulina 4 vezes por dia. E como é que aquela pessoa... Então, acho que eu acabo tendo mais facilidade, porque eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não adianta me dizer que eu tenho que medir a minha glicemia 6 vezes por dia, porque eu não vou medir, sabe? Eu, muitas vezes, tu tem o receio, tu não consegue... Então, tu tem que ter essa visão de como tu vai falar, de tu te colocar no lugar do outro, né? E a questão da comunicação também, a gente tem toda a questão das barreiras, né, que a gente fala, sociais, de religião, que a gente tem que aprender a entender o outro e não julgar, né? Que acho que isso eu vejo assim como as principais, que realmente a gente tem que... Isso vai com o tempo, né? Eu acho que quem está no ensino médio, está no início, às vezes tem essa dificuldade. Até aconteceu essa semana passada, né? Teve uma paciente que chegou na farmácia e comentou: tô com vontade de me matar. E o estagiário ficou apavorado, sabe? Então, aí vieram trazer pra gente, para chamar a gente. Aí depois a gente até conversou que isso, no momento que daqui um pouco o estagiário estava atendendo, ele podia ter tido, não, mas quer conversar um pouco? Às vezes não dá tempo de tu chamar outra pessoa, tu tem que te colocar no lugar dela, tu tem que ter, sabe, isso de tu ver e sentir realmente como é difícil, né? Nossa, eu concordo com tudo que a Fábio falou. Acho que ela falou assim, né? Tipo, é isso aí, Fábio. Acho que a pessoa precisa ser empática, né? Ela precisa ser humanista, ela precisa, tipo, né, ter atitudes humanas, né? Tipo, quanto a outra pessoa e comunicar, né? Às vezes não é uma habilidade tão fácil, né? A comunicar, a gente sabe que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né? Mas o quanto é importante a gente passar nessas informações, é ao mínimo a gente, enquanto profissional, né? É transmitir o nosso conhecimento, né? Ajudando, de fato, aqueles pacientes, assim. Então, eu concordo com tudo que a Fábio falou. E, gurias, vocês trouxeram essa questão da empatia e de também ver como o paciente vai se sentir, porque o paciente tem que se sentir confortável, ele não pode sentir que vocês estão julgando ele tem que se sentir confortável para falar. E eu queria perguntar para vocês como é a abertura dos pacientes, quando vocês vão fazer uma ação de educação em saúde, ou vão esclarecer alguma coisa, vão sentar com o paciente para realmente ensinar ele como usar um medicamento, como seguir, como fazer um diário, por exemplo, na hora de fazer a dieta dele. Quando vocês vão fazer essa ação, como é a abertura? O paciente, ele sente que está sendo imposto para ele, ou é algo que ele recebe de uma forma mais, assim, como se ele estivesse ganhando algo? O que vocês notam?
Olha, os que eu tenho atendido, o que eu tenho visto, eu não sei se são pacientes mais antigos, os que eu peguei foram os mais idosos, eles têm visto de uma maneira assim muito positiva, como algo a mais, como se, poxa, nunca ninguém me explicou que eu tinha que aplicar insulina não só na barriga, sabe? Como uma informação a mais. Todos, assim, até agora que eu atendi, assim, em momento algum sentiram aquilo como, ai, que saco, eu tenho que ir, né? Mas bem pelo contrário, que bom que tem outra pessoa se preocupando comigo. Eu acho que isso, assim como o crescimento da gente, né? A gente tem, acho que os pacientes também estão começando a ver que não é só uma pessoa que cuida da saúde, né? Muitas vezes está muito centrado no médico. Eles acham que só o médico sabe. Que não, que tem a nutricionista, que tem a farmacêutica, que tem o pessoal da enfermagem, né? Que acaba ajudando muito, né? Então, eu acho que é muito positiva a maneira como eles veem. Eu acho que é um se sentir cuidado, né? Eu vejo assim bem isso, assim, o quanto que, e eu acho que também, acho que a gente consegue isso também, tendo uma relação mais próxima, né, de igual com esses usuários, né, porque é o que somos, né, somos iguais, assim, eu tenho algumas informações diferentes, ele também tem, acho que tudo isso acrescenta, né, nesse momento enfim, que a gente está construindo, mas eu acho isso muito, muito importante, assim, o quanto a gente tem que, né, tipo, levar essas coisas em consideração. Gurias, para vocês, assim, vocês se formaram já sabendo que vocês iriam atuar com educação em saúde? Ou foi algo, assim, que em algum momento, e se foi em algum momento, em que momento foi, que vocês pararam, assim, e se deram conta, nossa, eu trabalho com educação em saúde, a educação do paciente é uma parte fundamental do meu trabalho. Houve esse momento, assim, de... Vocês perceberam isso? Olha, Vitória, eu vou te dizer que agora, quando tu convidou, né, para falar de educação de saúde, que eu me dei conta, como eu sou formada há mais tempo, eu gostava muito de participar de tudo que era projeto, coisa que tinha na universidade, eu estava lá. E tinha logo que lançaram, que era Juventude Solidária, era no inverno, assim, eu disse, vou fazer isso, vamos ver o que é, eu adorava fazer alguma coisa. E era exatamente isso, eram alunos de todos os cursos que iam para a unidade de saúde, naquela época não tinha SF, não tinha nada, e que a gente acabava fazendo educação de saúde. Eu nem entendi o que eu estava fazendo lá. Quantas vezes, meu Deus, eu fazendo farmácia, o que eu estou fazendo aqui? Aí tinha o pessoal da odonto, tinha da nutrição, tinha da psicologia. Aí eu lembro que como foi uma construção para mim também, tipo, a gente explicava a questão de piolho, né, de como é que tem que usar o medicamento, e aí aquilo ali foi uma construção. E aí quando tu me convidou, eu disse, poxa vida, eu já fazia educação de saúde lá no início, que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Então, assim, isso está muito dentro da gente, assim, eu acho que não tem como tu trabalhar, seja no SUS, seja em qualquer lugar, sem tu fazer essa educação em saúde. Eu acho que isso está dentro da gente, acho que de quem gosta, né, de trabalhar com pessoas, com saúde, não tem como não fazer, né? Eu acho que eu no curso, assim, até tive algumas práticas, enfim, né, no curso de nutrição, na graduação, mas nunca tinha pensado dessa forma, né, tipo, eu vou fazer educação em saúde, né, e tal. Durante o curso, não, assim, nunca pensei nisso, mas na minha prática, né, antes de estar na residência, assim, no consultório, o tempo inteiro eu fazia educação em saúde, assim, sempre, em todos os meus atendimentos, assim, não tinha como não vincular, né, é muito vinculado, assim, e eu vi hoje, muito mais fervoroso, assim, isso na residência, né, então, que é um espaço, assim, a gente é uma equipe multi na residência que está ali mesmo para fomentar esse trabalho multidisciplinar, né? Dentro das nossas unidades, enfim, dos campos de atuação que a gente passa, assim, nesse período. E o quanto é intenso tipo, falar de educação em saúde nesse lugar em que eu estou hoje, assim. Então, hoje eu não consigo mais não ver, assim, né? E eu fico muito me estranha, assim, quando as pessoas não conseguem ter esse entendimento, assim, de que a gente precisa fazer, né, educação em saúde, a gente precisa educar os nossos usuários, né,
a ter autonomia, enfim, as coisas não andam separadas, assim, elas são bem juntinhas. Concordo totalmente. Eu acho que, como eu falei antes também, e vocês já trouxeram em vários momentos, a educação em saúde ela faz parte da nossa atuação, né? Além da educação em saúde, vocês duas também trouxeram em diferentes momentos a importância do trabalho com uma equipe multidisciplinar. Como é essa experiência para vocês? A Fábio trouxe a história também como uma nutricionista que descobriu um problema de uma paciente da farmácia em tomar os medicamentos, né? Como é para vocês? Qual é a importância para vocês de ter uma equipe multidisciplinar que trabalhe essa educação em saúde para o paciente? Eu não trabalho numa unidade de saúde, né, Vitória? Então, eu acho que a Gabriela tem muito mais como falar. Geralmente, a gente é chamado quando tem algum problema muito específico. E ainda assim, eu acho que a questão da farmácia, agora que a gente está começando a ser visto novamente, né? Que tem o farmacêutico não é só para comprar e ter lá. A gente tem toda a questão da orientação, então isso está crescendo na nossa profissão, acho que agora mais do que nunca. Mas eu acho que é muito importante, assim, para mim, agora que a gente está começando a ser mais valorizado. Então, por exemplo, participo do Comitê de Saúde da Pele do município. Então, no início, também, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, eu era um enxerto no meio das enfermeiras, porque, né, ferida e curativa e tal. E como aquilo ali acrescentou para mim poder saber. Agora, pode, não que eu vá avaliar uma ferida, mas tu sabe um pé diabético, por exemplo, aquela fissura, tem que cuidar, tem que hidratar. Então, como é importante essa equipe multidisciplinar. Eu acho que outra coisa que me marcou muito foi a questão, acho que uns 2 anos atrás, a questão da sífilis, que até hoje é tão importante, né? E assim, aí a gente fez toda a questão do grupo, do trabalho multidisciplinar, de todas as partes de atenção à saúde, que todos os profissionais têm que ver. Então, eu acho que não tem como tu pensar hoje num cuidado integral sem ter toda a questão até com a nutrição, assim, tive que aprender tanto por causa das dietas, né? As dietas interais é a farmácia que fornece. Mas aí, tipo, a gente teve que aprender, tá, mas por que é o gotejo? O que é essa tal de 1,5 diferente da outra? Se não tem a outra, dá para dar essa? Então, a gente foi aprendendo e conversando muito com outros profissionais. Então, eu acho que isso é bem importante, assim, para toda a construção, né? Bom, eu trabalho, então, numa SF que, infelizmente, tem uma equipe denominada mínima. Que é isso, né? Então, existem o pessoal administrativo, né? Os agentes comunitários de saúde, técnico, enfermagem, enfermeiro e médico. E estou eu lá, nutricionista, pelo programa de residência, então. Nossa, é um desafio trabalhar multi, assim, mas é rico quando a gente consegue colocar, com que as pessoas, quando a gente consegue plantar essa sementinha, assim, nas pessoas e ver o quanto é potente, isso é muito gratificante, assim, porque a gente aprende, né? Todo mundo aprende, todos os envolvidos aprendem, e quem está ganhando é o usuário, né? Nessa brincadeira toda aí. Mas o que mais a gente ainda tem, né? Como a Fábio falou, um modelo muito médico-centrado, né? Então, que ainda, né, centraliza muito as coisas no médico. Isso, por mais que há muitos anos a gente já fale, né, disso, ainda a gente vê isso muito forte, é uma prática muito forte, não só dos agentes, né, dos agentes, eu digo, dos profissionais, mas sim também dos usuários, assim, né, que procuram um médico, como a Fábio disse, né, acham que só um médico pode ser resolutivo para eles, né, quando não, né, então... mas o que a gente mais vê hoje, assim, acho que o maior desafio é fazer essa engrenagem funcionar, né, de trabalhar multi, porque a gente vê muitas equipes multi, mas que são profissionais, cada um do seu nicho, né, do seu núcleo de saber diferente, que estão todos no mesmo local, mas que trabalham, enfim, cada um na sua caixinha, né? E quando trabalhar multi, a gente sabe que é esses profissionais se comunicarem, né? E nessa comunicação eles conseguirem, então, criar, né, enfim, desenhar as ações, né, e as intervenções para os usuários, né?
Então, esse é o maior desafio, assim, de fazer isso tudo acontecer, assim, né? A gente tem muitas maneiras, né? Muitos processos de trabalho que podem, né? Fazer o multifuncionar, né? Que a gente tem que, acho que, tem que estar sempre ali provocando para que aconteça, né? Que são os atendimentos em conjunto, interdisciplinares, né? Que são as educações permanentes, como a Fábio falou também, né? Que como é importante, né? Essa troca de saberes. Quando a gente faz também estudos de caso, né, que a gente traz os casos, então, dos usuários para a gente discutir numa equipe multi, né, se a gente, né, quando a gente consegue isso, assim, são vários olhares, né, para chegar, então, para a gente realmente conseguir ver esse usuário, então, na sua integralidade, né, acho que aí a gente faz a coisa funcionar. Eu achei muito legal. Eu notei que vocês trouxeram a questão de que tanto o profissional ganha, né? Porque vocês trouxeram que aprenderam muito com a atuação com outros profissionais, essa troca, né? Então, vocês, por exemplo, a Fábio conseguiu ter um maior cuidado com, de repente, feridas que possam aparecer na farmácia, saber orientar melhor a paciente, porque ela teve esse contato com um grupo em que ela era o enxerto da enfermagem. Então, eu achei super legal que vocês trouxeram isso, tanto o profissional ganha quanto o paciente, porque o paciente também é olhado de uma forma muito integral, que é, no final, o objetivo, né? E a gente está falando muito do profissional, o profissional já formado. Mas para quem está nos assistindo e está no ensino médio agora, e está gostando dessas histórias e está querendo fazer parte disso, quer fazer parte da educação em saúde no futuro, quer ser um profissional da saúde e quer poder ajudar as pessoas da forma que vocês estão dividindo com a gente, que vocês estão ajudando. Quais são os cursos que uma pessoa pode fazer na faculdade, se ela quiser entrar na faculdade agora? Quais são os cursos que ela pode fazer nessa área que poderiam levar ela a trabalhar com essa área de educação em saúde? Nossa, nós temos muitos cursos, assim, acho que se a gente for falar em saúde, acho que todos os cursos da saúde te levam a praticar educação em saúde, né? E a gente ainda tem, por exemplo, alguém que fica um pouco, talvez, distante, que é o assistente social, que então, nossa, a gente faz uma troca enorme com o assistente social, assim, e faz muita educação em saúde, assistente social também, então, acho que ele não se desvincula, né? Como um exemplo, por exemplo, que eu posso dar aqui, é a minha residência multiprofissional, em que a gente tem enfermeiro, nutricionista, assistente social, psicólogo e fisioterapeuta. Então, super multi, assim. Sem contar, né, medicina, que sim, né, nem vamos falar neles, né, então, que né, a educação em saúde, nossa, é super potente, né, na medicina, farmácia, nossa, biomedicina também. Vai lá, Fábio, me ajuda. Agora tu falou a biomedicina, tá tão junto que acho que todos os cursos da saúde, assistência social, também não tinha me lembrado, e como a gente precisa deles, né? Como a gente, sem querer, assim, acaba sempre na educação de saúde de alguma forma ou outra. Mas eu acho que todos os cursos da saúde, de uma forma ou de outra, vão te levar para a educação em saúde. Não tem como hoje ser diferente, né? Concordo com vocês, gurias. Eu acho que qualquer curso da saúde tem, acho que quase a obrigação de entender o seu papel como educador em saúde, né? Não importa a área em que vai atuar depois. Então, fisioterapeuta, nutricionista, o farmacêutico, o biomédico, o médico, né? Que a gente sabe que também atua muito fortemente nessa área. Vocês falaram assistência social, eu também não tinha lembrado, achei super interessante que tu trouxe. Na verdade, se a gente for pensar, até se abrir mais ainda, até um profissional de uma área, por exemplo, publicidade, pode ser um profissional que vai atuar fazendo a comunicação dessa área de educação em saúde, né? Então, vem do interesse também do profissional, mas a área da saúde está aí para a gente atuar com isso, independentemente da área em que a gente for seguir, né? Além dos alunos de ensino... Pode falar. Não, e na própria profissão, né? Mesmo se tu vai, tu faz nutrição, tu acha que tu só vai atender no consultório, ou tipo, tu faz farmácia, né? Não, eu vou querer só para a parte da cosmeto, por exemplo. Mas mesmo dentro dessa parte, tu vai ter que fazer educação em saúde. Não adianta tu pensar que, eu vou fazer farmácia só para trabalhar com manipulação. Mas tu vai ter o paciente que tu vai ter que dar a educação em saúde também nisso. Então, dentro das profissões mesmo, independente a área que tu vá, tu vai estar frente à educação e saúde, né? Concordo contigo, Fábio. Já aconteceu, por exemplo, eu já trabalhei dentro de laboratório de farmácia de manipulação e a gente tem a impressão de que está trancado no laboratório
isoladíssimo ali. Daqui a pouco toca o telefone, o paciente quer tirar uma dúvida sobre um manipulado. E daí tu vai descer, tu vai lá conversar com o paciente. Então não existe isso de estar isolado. Trabalha numa indústria, tá? E daqui a pouco liga alguém pro saque, ou pede uma ajuda, ou, por exemplo, um dermatologista manda um e-mail perguntando alguma coisa sobre um produto. Tu também vai ter esse processo de fazer a comunicação, talvez não com o consumidor final, talvez com o consumidor final, né? Então não tem escapatória, né? Digamos assim, se tu quer atuar na área da saúde, a educação em saúde é bom até que a gente já entre no curso, quem tem oportunidade de entrar agora, que já entre no curso com isso em mente, né? Já sabendo da importância da educação em saúde, porque eu acho que nós três aqui podemos dizer que a gente não entrou no curso sabendo disso, né? E quem está entrando agora já pode entrar com essa noção, com essa consciência da importância da educação em saúde e já começar a aprender desde o começo. E não precisar passar pelo que a gente passou, de daqui a pouco se dar conta, estou fazendo educação em saúde e não sabia, né? E também, além do pessoal do ensino médio, esse evento Conecta Mais também foi aberto para o pessoal da graduação. E eu queria perguntar para vocês, quem já está na graduação, está fazendo um curso de saúde e quer melhorar suas habilidades de educação em saúde, tem interesse por essa área de educação em saúde, o que esse profissional, que ainda é um estudante, pode fazer para que no futuro, quando ele se formar e também depois de formado, ele seja um melhor profissional, ou digamos que ele tenha mais a oferecer nessa área de educação em saúde? Eu vejo assim o estágio o principal, né? Porque como a gente aprende indo para a prática, desde o início assim foi tudo que eu construí do meu saber foi indo para a prática, tu vendo outras realidades, né? Quando eu atuei tanto na farmácia hospitalar também, eu aprendi fazendo estágio para ver no SUS e tem mesmo que não, mas eu não consigo estágio, mas tem tanto projeto legal que tu pode participar voluntário, né? Essas ações da própria aqui no município que a prefeitura faz. Vai participar um dia junto com a farmácia móvel, se tem interesse, ou com as gurias da nutrição, ou vai conhecer como é que funciona uma SF. Eu acho que isso é bem importante, tu conhecer essa realidade que tu quer te inserir, porque só no momento que tu vê, poxa, me apaixonei por isso, que tu vai poder fazer sempre o melhor, né? E eu acho que ainda como filha da Unicinos, assim, ainda posso, né, falar um pouquinho do PAS, que é um lugar, assim, para quem é um projeto de atenção ampliada à saúde, então, um projeto da Unicinos, que eu participei, enfim, fiz um estágio lá, então ele fornece alguns, né, um lugar que tu pode fazer alguns estágios, assim, e fiz também curso de extensão lá, também tem essa possibilidade, assim, para os alunos, né, que são da Unicinos, o quanto aquele lugar é potente, assim, quando a gente fala, né, em trabalho multidisciplinar, né, em educação e saúde, assim, acho que as pessoas que passam por lá, né, nossa, aprendem muito, assim, sobre esse trabalho multi e sobre educação em saúde. A gente faz isso o tempo inteiro lá, assim, é muito rico aquele espaço. E também falar um pouco de quem já está pensando, né, tá já pensando o que vai fazer depois, assim, que é a residência, né, que é um lugar muito potente mesmo, assim, para a gente estar lá na ponta, né, a gente está lá na SF, que nem a Fabi disse, que é um lugar extremamente rico, assim, e diverso para quem quer conhecer, né, ter uma ideia de como isso funciona. Eu sei que em alguns cursos se passam por esse espaço, né, em alguns momentos, mas eu também sei que não são em todos os cursos, né. Então, importante da gente estar perto, né, esse lugar é um lugar da gente estar perto do usuário, né, da gente pegar e conhecer a realidade, enfim, o contexto, né, e se desacomodar, né, porque eu acho que também é isso, a gente pensa nesse espaço também como um espaço que a gente meio que não sabe as coisas que vão acontecer, né? Então é sempre uma surpresinha que aparece. Então, o quanto a gente, né, tem que estar também preparado para se desafiar, né? Porque quando a gente entende que a gente vai para por exemplo, fazer uma sala de espera, né? Que os alunos que estão, acho que na graduação na área da saúde escutam falar um pouco sobre isso, né? Que nada mais é do que fazer um momento, né, no momento em que os usuários estão esperando, né, ali na sala de espera, a gente usar ele para fazer educação em saúde, né, usar aquele espaço ali, né, para fazer isso. O quanto é rico, né, a gente poder viver aquilo ali, né, e parece que muitas vezes, assim, eu vejo que quando os acadêmicos vão até ter essa prática, por exemplo, às vezes é meio fora, assim, tipo, fica uma coisa meio desconexa, assim, né? Eles vão até lá, tipo, né?
se plantam assim lá na unidade aquele dia para fazer uma sala de espera. Talvez a experiência seja muito pequena para o tão grandioso que é aquele momento, sabe? A ação que eles estão fazendo, assim. Acho que lá na graduação, assim, eu mesmo não tinha noção do quão, assim, aquela ação, né, de fazer aquela sala de espera poderia atingir, né, do resultado daquilo ali. Porque a gente é um resultado, às vezes, imensurável, porque a gente não consegue rever o paciente, a gente não acompanha, mas quem está lá, né, os profissionais daquele espaço, eles conseguem, sim, então, ver essa evolução, né, essa mudança, enfim, de hábito, de comportamento dos usuários, né. Eu acho que outra coisa na residência, né? Eu não fiz residência, mas eu acho que a gente acaba aprendendo é como lidar com conflitos, que não é tudo flores, né? Muitas confusões. E isso a gente não aprende também, de como tu vai lidar com o teu colega. Eu vou falar com a Gabriele de uma coisa que a gente não concorda e que a gente tem que construir para o bem do paciente. Eu acho que também isso, assim, é riquíssimo para o profissional, porque te dá uma bagagem muito grande depois, né? Eu acho que isso é bem importante também. Sim, Fábio, sim. Eu acho que essa própria, até antes quando a gente falou em trabalho multi, eu até queria dizer o quanto é importante, né, a rede, né, porque a gente também fala ali, nós, dentro da unidade, mas o quanto que a rede do município, né, falando em município, é importante estar comunicante, né, e eu muitas vezes, eu também já precisei da Fábio, já liguei para ela, Fábio maravilhosa, super solista, assim, então, quanto essa comunicação, né, entre a rede é importante para a gente ser resolutivo para o usuário também, né? Porque muitas vezes acaba indo para um serviço, vai para o outro, é encaminhado para outro serviço, vai nesse vai e volta. O usuário, não, só um pouquinho, né? Desiste, porque eu já fui em tantos lugares e não consegui resolver o meu problema, né? Então, é fundamental a comunicação em rede também, quando a gente fala em trabalho multidisciplinar. Que o profissional saiba aonde procurar, porque às vezes a gente está tão no nosso dia a dia que tu não tem ideia. Então, essa visão, não, eu vou procurar, a nutricionista vai me ajudar em tal unidade. Isso é, assim, fundamental, eu acho, para o andamento do paciente não ficar perdido na rede, que às vezes tu não consegue acreditar, né? Que ele anda e ninguém ouviu ele e soube procurar onde é que ele tinha que ser encaminhado, né? Eu acho que a gente pode dizer, então, assim, com base no que vocês nos trouxeram, que para quem está na graduação agora, tem intenção de ser um bom profissional e de se aprimorar, digamos assim, para atuar como educação em saúde, o negócio é não ter preguiça, né? É se propor a participar de ações, se propor a fazer estágios, ter contato com as pessoas, porque, assim, o conhecimento técnico a gente recebe na graduação e a gente aprende na nossa atuação também, né? Mas a gente já chegou num ponto que o conhecimento técnico é o mínimo que o profissional tem que ter, né? O profissional tem que ter um conhecimento técnico, e isso é óbvio, não está em discussão nenhuma. Ele tem que ter esse conhecimento, mas o conhecimento técnico sozinho não serve, não é o suficiente. Ele ainda precisa ter uma boa habilidade de relacionamento, como as gurias trouxeram, porque não adianta eu ser um super profissional e eu não conseguir me relacionar com os outros profissionais da minha equipe. Não adianta eu ser um super profissional e saber tudo tecnicamente. Chega um paciente e eu não pergunto para ele se ele entendeu, ele sai de lá sem entender o que eu estou falando, né? Então, eu acho que isso que vocês trouxeram é super importante. E ao longo do tempo a gente percebeu também uma mudança da educação em saúde, né? Como a gente conversou lá no comecinho, quando começou era super autoritário, né? Era tipo, vocês têm que fazer a vacina, a equipe invadia a casa da pessoa e fazia a vacina. Conforme o tempo foi mudando e muito por causa dos profissionais de saúde, virou um diálogo. E atualmente, como vocês destacaram muito, a gente valoriza muito a autonomia do paciente, né? A gente quer que o paciente decida sobre ele e a gente está lá para ajudar ele. Mas ele tem que ter a informação que a gente vai dar para ele para poder tomar a decisão mais correta. E a gente falando um pouquinho também da pandemia, a gente notou que teve mais um momento de mudança, assim. Então a gente já teve uma mudança de atitude, assim, de trazer autonomia para o paciente, e mais um momento também que mudou a forma de atuar. Como vocês veem o futuro da educação em saúde com base nisso? Qual é a tendência que vocês percebem no futuro da educação em saúde? O que vocês acham que pode mudar? O que vocês acham que vai ficar mais enfatizado? O que vocês acham que vai ficar menos enfatizado no futuro? Eu acho que a gente tem aí, né, já temos, inclusive, né, acho que a questão das informações que veiculam nas redes, né, porque a gente tem um acesso melhor às informações, as informações veiculam mais rápido, né, então acho que o nosso grande desafio é ajudar o usuário a filtrar
esse tanto de informação que chega até ele, né? Acho que isso é muito importante, assim, né? O que ajudar ele a entender como que ele valida, né? Esse tanto de informação que chega pelo rádio, pelo jornal, pela internet, que ele busca, onde eu busco, né? Porque também essas informações, acho que a gente precisa falar disso para os nossos usuários, para os nossos pacientes também, né? Acho que essa é eu vejo isso assim como algo muito importante, assim. Agora na pandemia a gente viu isso muito forte também, nessas questões de fake news, né? O quanto que também muito forte na minha profissão são os influenciadores digitais, assim, né? O quanto que eles acabam influenciando, né? Negativamente e positivamente, assim, né? Em questões das vidas da vida das pessoas, né? Então, acho que esse é um grande desafio para a gente, né? Acho que ajudar, né, os nossos usuários, pacientes, a lidarem com esse tanto de informação que tem por aí e buscarem, sim, as melhores fontes, assim, né, para se informarem. Eu acho que a Gabriele falou assim exatamente isso, porque como a gente viu quantos pacientes deixando de tomar o seu medicamento, porque lá no início da pandemia falavam, né? Quem toma losartan não é mais forte. Então, saberem onde procurar a informação correta. Eu acho que isso hoje em dia é primordial, assim. Tem a questão da telemedicina também, né? Da tele, na verdade, de todas as profissões, a gente está tendo que usar isso agora para ir atrás do paciente, conversar muito também. Acho que é uma coisa que a gente vai ter que aprender e o futuro da educação em saúde vai ter que aprender por esse caminho também, porque acabou entrando hoje no nosso meio de serviço e isso tende a crescer, né? Mas acho que isso que a Gabriele falou da fake news, acho que é o principal, assim, do profissional de saúde poder explicar onde ele procurar a informação correta, né? E eu acho que também, assim, acho que justo por esse avanço, assim, das tecnologias, a gente também não pode esquecer que a gente vive num país em que nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias, né? Então, quanto é importante, né, a gente conhecer o espaço que a gente está atuando, as pessoas que a gente quer atingir, né, para a gente conseguir chegar nelas das diferentes formas, né? Ok, vai ter gente que vai ter esse problema, né? Tipo, a gente vai ter que auxiliar ele nesse sentido de filtrar, enfim, essas informações, mas vai ter aqueles usuários que eles não tenham acesso, né, às redes sociais, à internet, enfim. Então, como também chegar nesses usuários, ou melhor, como lembrar sempre de não esquecer deles, né? Eu acho que isso é importante, porque, né, ficar sempre relembrando que nem todo mundo tem esse acesso. Então, acho que isso também é crucial, assim, para a gente conseguir também atingir essa população. Concordo totalmente, Gurias. Achei muito legal que vocês trouxeram essa questão da fake news, porque eu acho que o que a gente tem de mais contemporâneo em educação em saúde hoje em dia é o combate às fake news, né? O paciente ele tem acesso a muita informação. Isso mudou muito, né, de uns tempos para cá. Antigamente, quando a gente estava naquela fase lá em que a educação em saúde era super autoritária, o paciente não tinha nem acesso à informação. Inclusive, ele não sabia nem que aquilo era bom para ele, que aquela vacina, na verdade, tinha a intenção de manter ele bem. E agora a gente tem o contrário, a gente tem um excesso de informação, né? O paciente, ele vê informação em tudo, ele vê informação nas redes sociais, ele vê informação na internet, ele vê informação na TV, no rádio, no WhatsApp principalmente, ele recebe de tudo e nem sempre essas fontes são verificadas. Eu acho que uma das missões do profissional em saúde nessa questão da educação em saúde é justamente trazer a informação de qualidade e a informação correta para o paciente, para que ele não acabe deixando de tomar alguma coisa que ele precisa e que vai fazer muito mais mal para ele se ele não tomar, do que ele daqui a pouco ir atrás de uma fake news e acabar desistindo de fazer o tratamento dele. E para encerrar, porque já está acabando o nosso tempo, eu queria perguntar se vocês teriam alguma dica para quem está pensando em ter um foco maior nessa área de atuação de educação em saúde, se vocês gostariam de deixar alguma dica para quem está nos assistindo. Eu acho que quem está assistindo ficou até o final e gosta desse assunto, eu acho que já é assim meio caminho andado, assim, e que vale muito a pena. Eu acho que, eu sei que é bem clichê o que a gente fala, né? Que é a questão de valorizar e acreditar no SUS, assim, e que a educação em saúde, eu acho que é um instrumento, assim, que fortalece muito o sistema. Então, acho que quem já tem, assim, uma plantinha lá dentro, eu acho que tem que correr atrás, a gente precisa muito de profissional cada vez mais engajado
e que acredite no sistema, que acredite que a educação e saúde pode fazer a diferença. Eu acho que isso para o futuro assim, é o essencial. Eu acho que também se experimentar, assim, sabe? E aproveitar todas as oportunidades que tiver para praticar, porque a prática, assim, que nem a Fábio disse, tem muitos trabalhos voluntários acontecendo, né? Que é um meio da gente estar com essas pessoas, estar com os usuários, estar com a população, então, e aproveitar ao máximo, assim, acho que quem está na graduação também, acho que acende aquela luzinha de alerta, sabe? Para eu tô me fazendo entender, né? Eu tô escutando, né, o meu paciente, o meu usuário, enfim, eu tô sendo impositivo. Acho que tentar lembrar dessas coisas, né? Ter ali né, tipo, uma luzinha sempre piscando para essas coisas, acho que ajuda muito, 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 assim. E pensando, né, que nem a Fábio disse, assim, sempre em empatia, né? Em ser um profissional empático. Acho que isso são coisas que sempre ajudam. Muito legal, gurias. Obrigada por terem trazido essas experiências de vocês. Eu gostei muito que vocês trouxeram a questão também de ser acessível para o paciente, não só ser acessível no sentido de ter uma postura aberta e mostrar para o paciente que vocês não estão lá para julgar ele, vocês trouxeram em vários momentos, mas também a questão da linguagem acessível, que foi o que a Gabriele falou agora. Será que o que eu estou falando está fazendo sentido para o paciente? Eu tenho um exemplo também, uma história que já aconteceu comigo de uma paciente que estava com câncer e o profissional estava explicando todo o tratamento que ela ia passar, quais seriam todas as etapas. E quando chegou no final, ela não tinha entendido nem a doença que ela tinha. E daí eu fiquei pensando, tá, mas peraí, se ela não entendeu o que ela tem, como é que ela vai entender todas as possibilidades que ele está dando para ela? Como é que ela vai tomar uma decisão em cima de tratamentos que ela não entende sobre uma doença que ela não entendeu que ela tem? E eu acho que tudo isso volta para o que a gente está conversando há 1h20, que é educação em saúde. E eu queria agradecer muito vocês trouxeram experiências muito ricas, trouxeram a parte prática da experiência que eu acho que para quem está assistindo deve ser a parte mais importante, porque uma coisa é procurar no Google o que é educação em saúde, ler um artigo sobre educação em saúde. Outra coisa é ouvir as histórias de vocês e ver o que vocês compartilharam com a gente, que eu achei muito legal. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por terem compartilhado a experiência de vocês e obrigada por terem aceito o convite. E se vocês quiserem fazer algum convite, o pessoal seguiu o SUS Presente, enfim, fiquem à vontade. Sim, com certeza. Eu que agradeço essa oportunidade, acho que de poder, né, estar aqui falando um pouco sobre esse assunto, que acho que por vezes nesse ambiente, assim, que é o Conecta, às vezes a gente né, tem poucas oportunidades de falar tão bem, assim, sobre educação e saúde. Então, é um privilégio estar aqui. E sim, quero convidar a todos para seguir as redes sociais, então, do SUS Presente, né, e fazer essa divulgação, né, para a população, enfim, que tem muito conteúdo legal lá acontecendo. Então, é no Instagram, @SUSPresente, e no Facebook também, SUS Presente. Eu já tive a oportunidade de ter assistido e já brilhou, né? Eu também só tenho a agradecer, acho que foi muito produtivo, foi muito legal conversar com vocês, gurias, e convidar o pessoal que quiserem, assim, conhecer a farmácia municipal, conhecer como é que é ali o dia a dia, para ter uma ideia. Quem tá iniciando, acho que tem muitas dúvidas, né? Me coloco à disposição, assim, a gente está lá o dia inteiro, vocês são muito bem-vindos. A farmácia móvel, a farmácia viva, enfim, o que tiverem interesse. Obrigada. Sim, gente, a farmácia é muito legal. Eu não conheço a unidade de saúde da Gabriele, mas a farmácia da FAB, ela tá muito legal. Eu conheci a farmácia lá quando eu comecei a faculdade, que já faz ali 10 anos, faz um tempão, né? E ela era muito diferente. E o que a FAB conseguiu conquistar e tudo que o pessoal, a equipe da FAB trabalhou nesse tempo, vale muito a pena conferir. Tem consultório farmacêutico, que é uma coisa super inovadora, né? E amanhã tu vai dar uma olhada, que amanhã acho que vai ter o lançamento, porque não sei se você conhece aquele artista plástico, o Rogério Tosca, ele pintou toda a frente da farmácia, tá lindo, tem dizeres SUS, ficou muito legal. Amanhã eu já posto para vocês, quem quiser conhecer também, vai ficar bem bonito, ficou bem diferente. Uhum. Andei vendo os spoilers já dela. Adorei que rolou quase um lançamento, assim, ao vivo, inédito para o pessoal que está assistindo.
Também queria lembrar quem chegou de repente no meio, esse evento foi gravado, então quem quiser assistir depois pelo YouTube consegue assistir desde o começo tudo que foi conversado por aqui. Se quiserem também compartilhar com alguém, se vocês gostaram da palestra, ficar aqui até o final com a gente por 1h30, muito obrigada. E se quiserem compartilhar com alguém, aproveitem a gravação depois, que daí o pessoal pode assistir inteiro. Então, muito obrigada a quem ficou até aqui, obrigada às gurias que participaram. E é isso aí, gente. Tchau!